Depois... Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro desses nossos estudos aqui no Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí, toda segunda-feira, às 19h30. Então, a gente está sempre muito feliz de já estar tantos anos juntos aqui nesses nossos estudos e que a gente, às vezes, nem imagina o quanto talvez a gente já tenha aprendido nesses 5 anos, né? Desde que começou a pandemia, nós começamos aqui. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E eu escolhi, então, uma página desse livro que eu gosto muito, Ceifa de Luz, né? Do Emmanuel, pelo Chico Xavier. E a página chama-se Autoproteção. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 2. A gentileza deve ser examinada, não apenas por chave de ajuste nas relações humanas, mas igualmente em sua função protetora para aqueles que a cultivam. Já vou continuar. Não falamos aqui do sorriso de indiferença que paira indefinido na face quando o sentimento está longe de colori-lo. Reportamos-nos à compreensão e, consequentemente, à tolerância e ao respeito com que somos todos chamados à garantia da paz recíproca. De quando em quando, destaquemos uma faixa de tempo para considerar quantas afeições e oportunidades preciosas temos perdido, unicamente por desatenção pequenina ou pela impaciência de um simples gesto. Quantas horas gastas com arrependimentos tardios e quantas agressões vibratórias adquiridas à custa de nossas próprias observações, censuras, perguntas e respostas mal conduzidas. O que fizemos a outrem, fará outrem a nós e por nós. Reflitamos nos temas da autoproteção, a fim de nutrir-nos ou aquecer-nos, outros não se alimentam e nem se agasalham em nosso lugar, e por mais nos ame, não consegue alguém substituir-nos na medicação de que estejamos necessitados. Nas questões da alma, igualmente, os reflexos da bondade e as respostas da simpatia hão de ser plantados por nós, se aspiramos à paz em nós. Então, vamos fazer a nossa prece, mais uma vez, agradecendo a Deus, a Jesus, aos queridos amigos espirituais, ao nosso doutor Bezerra, querido, que é o diretor-geral desse trabalho. Nós agradecemos, dedicamos nossos estudos e as nossas preces a toda a comunidade do Andaraí, a todas aquelas pessoas que vivem aquelas provas tão duras. É para eles que o nosso coração se volta sempre, né? Por tudo que passa. Então, agradecemos sempre a doutor Bezerra, porque abriu aquela porta daquela casa para que a gente possa trabalhar e partilhar dessas situações que eles vivem. Então, agradecemos estarmos aqui, juntos a todos que estão aqui, que recebam as bênçãos de toda essa equipe espiritual
em seus lares e que nós possamos ter uma hora de muita paz e muito aprendizado. Graças a Deus. E hoje nós recebemos mais uma vez aqui a nossa querida Vivian Machado. Ela é lá do Seara de Amor e Luz, lá em Botafogo. E sempre, sempre que eu convido, ela está sempre até agradecendo muito o convite. Muito obrigado, Vivian, por você estar aqui conosco. E hoje ela vai falar sobre aquela página do Evangelho, do capítulo 9 de Lázaro, né? Que é sempre é uma página belíssima, né, do Evangelho, que é a afabilidade e a doçura. Então, Vivian, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu que agradeço muito. É muito gratificante estar com todos do querido Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí, no nosso Rio de Janeiro. Agradeço profundamente e, com o coração cheio de gratidão, tento trazer junto com vocês algumas reflexões acerca do Evangelho do Cristo, mas sempre com um direcionamento. Nós nunca poderemos pretender encerrar as possibilidades de reflexão e de aprofundamento do Evangelho de Jesus, porque à medida em que nós evoluímos numa espiral constante, o nosso alcance emocional e intelectual do Evangelho de Jesus também irá evoluir constantemente. Então, o que nós propomos aqui são alguns pontos de reflexão e cada vez que nós voltarmos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, novas reflexões se abrirão para nós. Cada vez que nós refletirmos sobre essas virtudes da afabilidade e da doçura, será possível novas reflexões. Sobretudo quando nós pegarmos tudo o que nós conhecemos e refletirmos e compararmos no nosso dia a dia com aquilo que nós vivenciamos, refletindo. Será que estou colocando um pouquinho de afabilidade, de doçura na minha forma de sentir, de pensar, de falar e de agir? Será que essa afabilidade, essa doçura é realmente aquilo que eu sinto ou ainda eu estou fazendo um esforço danado para transparecer afabilidade e doçura no meu semblante, mas internamente o que eu sinto não é afabilidade e doçura. Então, essas reflexões nos ajudam para que nós possamos nos conhecer também. E à medida em que nós nos conhecemos, nós comparamos esse conhecimento com a lei divina que nós aprendemos dia a dia. À luz do Evangelho do Cristo, com o Evangelho do Cristo, e aí direcionamos melhor a nossa vida. E essa mensagem do espírito de Lázaro, como bem mencionou nossa querida Jurema, realmente é muito rica para nós. O capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo traz virtudes que, a princípio, poderiam até parecer não necessariamente tão conectadas ou, de algum modo, não tão complementares, mas elas se enriquecem ao serem analisadas lado a lado e trazem para nós uma nova perspectiva do que é a pessoa realmente forte no mundo. O que traz, quais são os atributos de uma pessoa que está em profunda conexão com Deus. E isso é uma reviravolta. É por isso que muitos dizem que Jesus era revolucionário, mas para nós a revolução é a revolução do amor, a revolução do sentimento. E isso ainda é a grande novidade do evangelho. Conta-se que alguns confrades amigos de Minas ou de outras regiões iam conversar com o Chico e aí perguntavam para ele qual que é a novidade, né? Ainda mais se for mineiro, querendo saber um pouquinho a novidade do vizinho ali e tudo, cidade pequena, né? E a resposta do Chico era sempre a mesma: a novidade, meu filho ou minha filha, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E realmente é novidade, porque reformula muito a nossa forma de sentir, de pensar, de falar e de agir. É por isso que Paulo registra lá na segunda epístola aos Coríntios que quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, porque nós vamos modificando a nossa essência e nos tornando, assim, consequentemente, mais similares a Deus. E aí a gente entra
no que Kardec escolhe para comentar. Então, ele retira do Sermão da Montanha, no capítulo 9 duas bem-aventuranças. Ele nos traz: bem-aventurados os brandos de coração, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui nós vamos tecendo algumas reflexões, porque logo em seguida, então ele traz essas bem-aventuranças, e logo em seguida ele pula alguns versículos, ainda do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e traz para nós uma reflexão comparativa, como Jesus costumava fazer, nos trazendo algumas perspectivas acerca de aquilo que existia, ou melhor, aquilo que nós interpretávamos do Antigo Testamento. Então, ele trazia algo como: sabeis o que foi dito, ou ouviste o que foi dito. Então, trazia o conhecimento até então. Eu, porém, o Cristo então nos dizia: eu, porém, vos digo. E aí ele avançava. E neste capítulo ele traz uma fala relacionada a que nós não cometêssemos o ato de exterminar a vida alheia. Então, ouviste o que foi dito, dizendo para que nós não matássemos ninguém. Porque aqueles que assim o fizessem seriam julgados. Eu, porém, vos digo, e ele avança na perspectiva não só do ato, mas mais profundamente do falar, porque o Cristo já trazia para nós as reflexões fundamentais de que aquilo que nós fazemos, falamos, provém, tem a origem daquilo que nós sentimos e pensamos. É por isso que lá no Pensamento e Vida, logo no livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, ele traz grandes reflexões, mas uma delas, que é o capítulo 1, o espelho da vida, Emmanuel traz reflexões sobre a mente, mas a mente não só numa perspectiva de cérebro, de raciocínio, mas a mente como uma conexão do coração e do cérebro, trazendo para nós essa perspectiva de que aquilo que nós sentimos está conectado ao que nós pensamos. Então, a nossa primeira perspectiva do mundo está em um reflexo direto da emoção. O reflexo esboça a emoção. Essa emoção plasma uma ideia. Com a ideia, nós falamos e agimos. Há toda uma conexão. É por isso que lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai comentar sobre as máximas do Espiritismo relacionado ao homem de bem, ele diz que toda essa compreensão do Evangelho de Jesus, bem compreendida, aí ele emenda, melhor, bem sentida, faz com que o homem se torne uma pessoa boa, ou benevolente, ou em harmonia com as leis divinas, porque nós precisamos então trabalhar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, educá-los, para que, consequentemente, as nossas falas e as nossas ações sejam afinadas com a lei divina que está em nós, que nós vamos descortinando à medida que conhecemos Jesus, que para nós é o Espiritismo redivivo. O Espiritismo traz Jesus redivido ao nosso coração, é Jesus de novo para o nosso coração, nessa simplicidade, na pureza, sem nenhum tipo de emenda ou glosa ou complementação, mantendo a simplicidade da mensagem. Por quê? Porque essa simplicidade da mensagem está relacionada com um atributo divino, que é a bondade. E não seria possível que a lei divina ficasse circunscrita, fechada numa expressão religiosa só, num povo só, num gênero só, numa língua só. Não, a bondade se expressa em todas as manifestações. Então, é por isso que basta para nós termos sentimento e boa vontade de trabalhá-los, conhecendo o Evangelho. O que que tudo isso tem a ver com essas bem-aventuranças que Kardec escolhe e com os seus comentários, e aí a mensagem de Lázaro sobre a afabilidade e a doçura? É porque, por essas máximas de bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra, e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, Jesus então torna, ou melhor, nos tira o véu sobre a lei divina, que está relacionada então com a afabilidade, com a doçura, com a brandura, que estão conectadas com a paciência, a ciência de confiar em Deus e de saber também esperar o processo das outras criaturas. É por isso que Emmanuel tem uma fala de Emmanuel, quando ele diz, é muito bela, que aquele que ama é paciente.
e não violenta às criaturas, exigindo algo que elas ainda não podem dar, porque exigir isso seria falta de caridade. Então, aquele que é paciente também é caridoso, é benevolente, é amável, e por essa escolha de Kardec, eles descortina para nós a compreensão de que Jesus, então, traz a afabilidade e a doçura como uma expressão da lei divina para nós que assim conseguiremos primeiro possuir a terra. Mas Kardec é tão sagaz, tão incrível, que ele sabe que essa palavrinha possuir, deter, se tornar proprietário, poderia ser desvirtuado para nós, relacionados então de uma forma tão densa em relação à matéria. Nós temos uma perspectiva de conhecimento, a nossa primeira camada de conhecimento é sempre mais vinculada à matéria. À medida em que vamos evoluindo, a gente tenta extrair cada vez mais o espírito da letra. Então, nós conseguimos tirar uma essência espiritual desses ensinamentos, tornando-os universais, porque Deus é bom e não poderia, então, fechar os seus ensinamentos. E nessa perspectiva da universalidade, da bondade divina, a gente tenta extrair aquilo que é aplicado a todos. Então, se os brandos são bem-aventurados porque possuíram a terra, e nós sabemos que existe uma desigualdade constante na evolução dos seres, inclusive em relação ao uso dos bens materiais, esse possuir não pode estar relacionado a bens materiais, porque pela contínua evolução e pelas reencarnações sucessórias, em alguns momentos a gente está com determinado usufruto de determinados bens, em outros momentos a nossa prova não está relacionado a deter tantos bens temporariamente. Então, isso há uma alternância. Além disso, nós sabemos que ao desencarnar, nós deixamos o corpo, deixamos os bens, então, os brincos, as joias, a conta bancária, o carro, os livros, o que quer que seja que nós julgamos que detemos, nós deixaremos. Então, não é nosso, nunca foi. Mas é para que nós saibamos bem utilizar a serviço do bem, dessa lei divina. Então, como que Jesus atrela uma bem-aventurança da brandura, que está relacionada à mansuetude, a essa afabilidade, a essa doçura do coração, com possuir a terra? Que terra seria essa? Se não está conectado, então, aos bens materiais, já que eles são usufruto do espírito encarnado para bem utilizá-los a serviço do bem. Kardec comenta este ponto e relaciona isso à posse de nós mesmos. Aí a gente lembra até também no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, quando nós temos várias parábolas acerca do reino de Deus. Uma delas é a parábola do tesouro escondido, relacionado àquele que descobre um tesouro escondido num campo. Aí, quando ele descobre esse tesouro escondido, ele vai, vende tudo que ele tem para adquirir este campo onde está o tesouro. Jesus usa uma linguagem bem material, mas para nós que vamos cada vez mais nessa perspectiva espiritual, a gente fica pensando: que tesouro escondido é esse? Que campo é esse? Já que esse ser irá ficar e reter para sempre esse grande tesouro. Não pode ser outro a não ser o tesouro do coração. A terra do coração, a evolução de nós mesmos pelo tratamento contínuo, é um tratamento dos nossos sentimentos, a educação dos nossos sentimentos, consequentemente dos nossos pensamentos, porque é muito tênue a nossa perspectiva e por isso nós precisamos nos conhecer dia a dia. De repente algo acontece conosco. Aí vem uma reação nossa. Como nós estamos na busca do evangelho, a gente tenta se conter. Então, exemplos básicos do dia a dia. De repente, alguém nos trata mal no trabalho, nos fecha no trânsito, ou em família, a gente está ali, acordou de bom humor, está naquela alegria, faz um café e de repente recebe uma resposta super grosseira de um familiar, etc. Imediatamente, porque estamos ainda em evolução, pode ser que venha um sentimento de menos-valia. Poxa, eu tô aqui tentando seguir o evangelho, vem fulano me tirando a paciência e por aí vai, né? Pode ser que venham esses pensamentos, esses sentimentos e pensamentos. A gente precisa lidar com isso,
trabalhar isso para educar os nossos sentimentos, comparativamente com quem? Com o Cristo. É por isso que os cristãos da primeira era são até hoje luzes no nosso caminho, porque eles não tinham como comparação o vizinho, o irmão, o tio, a pessoa XYZ com a qual nós podemos comparar a nossa vida, e aí é ladeira abaixo essa comparação. Porque cada espírito aqui em evolução tem o seu caminho conforme a necessidade espiritual. E aqui a gente trabalha também a noção de mérito, demérito, que isso mexe com o nosso orgulho. Não há mérito e nem demérito, mas necessidade espiritual. E um espírito que se torna cada vez mais brando, afável, dócil à evolução, ele consegue ter essa percepção de que não existe mérito e demérito, seu orgulho então é trabalhado, mas existe necessidade espiritual da evolução de cada um. E com isso, a nossa comparação não é mais com quem quer que seja que está aqui encarnado. A não ser que seja um espírito que a gente se espelha como evoluído para seguir os seus passos. Mas, sobretudo, com Cristo, com os cristãos da primeira era. É assim, Estevão está lá no livro Paulo e Estevão, prestes a ser martirizado. O seu pensamento não vai pelo caminho da menos-valia de, poxa, eu estou aqui servindo a Jesus, fazendo o evangelho, cuidando de todos, fui injustiçado desde quando estava lá em Corinto. Ele não foi por aí. Ele estava lá, prestes a ser martirizado, e ele pensa: quem sou eu e quem é Jesus? E ele foi crucificado. E eu estou aqui com uma oportunidade de bem servi-lo. Aí ele olha para Saulo, então, e olha com amor, com doçura. Quando percebe na sua visão espiritual que Jesus ele estava olhando para Saulo com aquele sentimento de, poxa, meu filho, não era por aí. Aí Estevão ainda fala: não impute a ele este pecado. Olha que amor, olha que outra compreensão. Eles, então, são os nossos comparativos. Quando nos sentimos injustiçados em família, que o nosso comparativo seja Alcione, seja Célia Lúcius, do livro 50 anos depois, do livro Renúncia. Esses são os nossos comparativos. Será que como nós sofremos e como eles sofreram? E como foram esses grandes exemplos? Ou Chico Xavier, Bezerra de Menezes, que falam tão alto ao nosso coração acerca dessa grande virtude da brandura para educar a terra de si mesmo, se tornando mais dócil aos caminhos divinos na nossa evolução, e também da paciência. Eles estão conectados, porque os pacíficos serão chamados filhos de Deus. E filho de Deus significa reflexo das suas virtudes, reflexo das virtudes, dos atributos divinos na criatura. O ser que mais trouxe esse reflexo para que nós pudéssemos aprender como modelo é o Cristo, que passa a ser para nós, então, como diz Kardec desde então, né? Acho que a questão mais conhecida, que é 621, vede Jesus, ou Jesus, que é o modelo que Deus nos envia para que nós sigamos um exemplo. Então, façamos do Cristo o nosso modelo. Façamos do Cristo a nossa educação de sentimento. Foi lá crucificado. Primeiro, ele sabia que existia a possibilidade de Judas se enganar, de Judas, por algum tempo, talvez ir por um caminho um pouco mais de engano pela matéria, e então entregá-lo enganado ao Sinédrio e acontecer o que aconteceu? Claro que sabia. O que que ele faz na Santa Ceia? Fala: não, Judas, você não está bem-vindo, não, porque você vai errar comigo. Não. Até o limite que ele podia, ele acolhe Judas. Aqui vens, meu amigo, com a mesma brandura, com o mesmo amor, com o mesmo acolhimento. Ele sabia que Pedro sentiria medo e que por isso não conseguiria, naqueles momentos, afirmar-se como discípulo de Jesus. Entretanto, acolhe-o mesmo assim, e sabia dessas características de todos os discípulos, a representar as nossas características. O que que ele faz pós-crucificação, ao reencontrá-los? Chega recriminando um a um, com azedume, com mau humor? Não. Chega dizendo: paz seja convosco. Olha que beleza de exemplo para nós, de educar-nos à luz dessas virtudes, porque a afabilidade e a doçura são virtudes muito difíceis para nós,
que ainda estamos no mundo do eu e que temos uma grande dificuldade de sermos contrariados. E que, inclusive, estamos acostumados a gostar somente de quem nos agrada, de quem parece conosco. Se a pessoa, de repente, tem um caminho um tiquinho diferente, já vem, tô achando que fulano tá esquisito, não tá tão legal. Será? Será que não tá mesmo? Ou de repente tá com umas ideias diferentes das suas? E no mundo que nós estamos hoje, isso é de substancial importância. Jesus previu isso, tanto que ele diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos cristãos se esfriará. Esse é o momento atual, porque nós estamos vivendo polarizações em tudo. Tudo é debatido, tudo é discutido, dá até exaustão de tanta discussão, de tantos pontos. Qual que é o nosso papel? Será que não é aquele de pacificar para sermos filhos de Deus? Será que o nosso papel não é aquele de quando sentirmos dificuldade por alguém, aí vem aquele mau humor, fulano vai estar lá de novo, aquele encontro de família, nossa, será que eu vou mesmo? Acho que eu não vou não. Peraí, que sentimento é esse? Será que não é a oportunidade de nós amarmos aquele ou aquela que não é tão amado e de sermos ali um pouquinho as mãos, os olhos, o coração do Cristo no mundo? Independentemente das opiniões, dos lados, os lados passarão. É o que Jesus diz a Levi no livro Boa Nova. Levi, tal como nos tempos presentes, estava angustiado. Queria que Jesus tivesse a influência de poderosos no mundo, porque eles são os governantes, né, do partido X, Y, Z e tudo. Jesus responde a ele com uma simples frase: Meu filho, quem governa o mundo é Deus. Tal qual ele já falou com Pilatos tempos depois, né? Quando Pilatos começa a fazer perguntas e Jesus em silêncio, reconhecendo que aquele coração, naquele momento, ainda não conseguiria entendê-lo. Então, para que debater? Era um silêncio sábio. E aí Pilatos fala: Mas aqui, você não sabe que eu tenho poder para te tirar, para te exterminar, para fazer o que quer que seja? Jesus simplesmente, meu filho, você tem esse poder? Porque Deus quer que você o tenha. É temporário. Olha a sabedoria e o alcance. Só um coração brando, dócil à vontade divina, consegue fazer isso, porque não se inquieta quando percebe que talvez o caminho que Deus traça, a necessidade espiritual sua, é diferente do seu querer. É aquilo que Jesus diz a Emmanuel no livro Há 2000 anos, que é quando ele encontra o senador Publio Lentulus com a possibilidade de segui-lo. A frase é muito simples: está no teu querer, Jesus diz a ele. E é a mesma coisa em relação a nós, porque é desconfortável, não é fácil. Por isso, o espírito de Lázaro, ao comentar a afabilidade e a doçura, traz uma reflexão mais ampla sobre essas virtudes, porque nós podemos pensar assim: não, eu sou afável, eu sou doce. Com quem? Será que com todos? Com aqueles que nós não conhecemos? Com aqueles que têm opiniões diferentes das suas, das nossas? Com aqueles de outras religiões que não toleram a nossa? Isso acontece tanto. Será que mesmo assim conseguimos manter no coração a afabilidade e a doçura? Por isso que Lázaro, comentando essas virtudes, ele traz um escalonamento de percepção, que muitos têm essa virtude como um verniz, mas que a primeira contrariedade desgasta esse verniz, o que seria só o exterior, e mostra o que a pessoa realmente é. É o famoso azedume, sabe? Talvez nós tenhamos momentos assim, talvez nós conheçamos pessoas assim, talvez nós sejamos assim, que inclusive o nosso humor oscila a depender das situações externas. O que está faltando a nós então? Possuir a terra de nós mesmos, não somos brandos, porque nós deixamos as situações externas a nós atingir a nossa capacidade de sermos afáveis, dóceis, brandos, primeiro, a vontade divina em relação às nossas vidas. Segundo, em relação aos outros, está conectado. A forma pela qual nós nos conectamos, nós nos relacionamos com Deus, está conectada à forma pela qual nós nos conectamos uns com os outros, em interação constante. E por isso essa interação precisa ser trabalhada no nosso sentimento com o mais puro da nossa honestidade. Primeiro, para que essas virtudes que nós buscamos
conhecer, adquirir, sedimentar em nosso coração não sejam virtudes somente externas, porque se forem, elas não vão resistir a alguns testes. Primeiro é o teste da família, porque a família sabe quem nós realmente somos. É o que o espírito de Lázaro, ao comentar esse item, diz: que muitos que socialmente parecem afáveis, têm aquela voz leve, leve, doce, em casa são tiranos domésticos e se envaidecem de serem obedecidos, mas esquecem de colocar que também são odiados. Vejam você que contrastes. Imaginemos nós, trabalhadores do Espiritismo, que para nós é Jesus no coração. É muito simples o Espiritismo. É profundo, denso, porque diz sobre o espírito imortal, mas a essência é Jesus de novo para o nosso coração. Esse é o ponto crucial. Às vezes nós ficamos tempos discutindo fenômenos, fenomenologias, termos corretos ou incorretos, quem foi quem ou não foi, isso tudo pode ser interessante, faz parte. O estudo nos aclara o conhecimento e com este conhecimento nós precisamos então apropriar de nós mesmos para nos transformar. Mas se tiver faltando o trabalho do sentimento, que a gente tenha então os nossos momentos de trabalhar o sentimento, ainda que às vezes a detrimento de um estudo excessivo, porque é necessário cultivar essa terra. Arar essa terra do nosso coração para possuí-la. Arar dói, machuca a terra. Trabalhar, tirar os pedregulhos, colocar uma aguinha, cultivar, tirar as ervas daninhas que vão surgindo por ali. E às vezes elas surgem quando a gente volta para esse ponto que Lázaro comenta, que é do envaidecer-se de algo que nós ainda não somos, mas parecemos ser. Sobretudo nos trabalhos nas casas espíritas, porque as pessoas começam então a perceber quem nós somos, nós frequentamos ali com uma certa assiduidade. Aí vem comentários: poxa, que legal esse seu trabalho com os enxovais, que legal o seu trabalho com a campanha do quilo, que nós, tal qual as nossas dificuldades, também nas nossas alegrias e conquistas, qual que é o nosso referencial? Jesus Cristo. Então, que nós entreguemos a Ele tanto as dificuldades, comparando as nossas vidas com as dele, para reconhecermos que somos dignos de todas as dificuldades para melhorar o nosso espírito, mas entreguemos a Ele também todas as nossas conquistas e alegrias no bem, reconhecendo que é a luz dele que ilumina o nosso coração e que esse trabalho começa a surgir, porque há uma luz no bem surgindo em nossas vidas que é uma pequena chama, mas não podemos nos enganar em relação ao nosso passado. Como que a gente percebe isso? Pelas nossas inclinações. Então, quando começarem a surgir esses reconhecimentos de trabalho fora de casa, que a gente atribua a Jesus, meu filho, realmente é uma alegria falar do Evangelho, é uma alegria fazer um trabalho, mas tudo é do Cristo, para a gente trabalhar esses sentimentos. E aí a gente volta para o ponto da família. Porque Lázaro sabe, e acho que todos nós também, que dentro de casa não tem como dissimular. Se nós formos em casa doces e afáveis, nós seremos lá fora mais ainda, inclusive com mais propriedade. Se nós não formos, se nós formos só lá fora, essas virtudes vão ser muito frágeis. E aí, a primeira contrariedade de quem quer que seja, a gente já vai tecer um outro caminho. Sem que nós percebamos o que que a gente está fazendo, dividindo a nossa casa. E não há reino edificado, como diz o Cristo, sobre a divisão. Aí a gente começa a dividir, porque nós somos quem? Olha o conflito interno que a gente gera para nós mesmos. Quem que nós somos? Aí a gente não quer perder aquela imagem que a gente criou no trabalho, no centro espírita, na rua, no curso específico, mas dentro de casa é aquele caos gerado por nós mesmos, pela nossa incongruência. E por isso, junto com a brandura, com a afabilidade, a docilidade, é imprescindível a virtude da humildade. A humildade que tece para nós um melhor dimensionamento que nós ainda temos muito a trilhar. É o que diz Paulo também, né? Não sou o menor dos apóstolos, porque persegui a igreja do Cristo. Então a gente reconhece que de algum modo nós temos lá as nossas grandes dificuldades, mas graças a Deus já somos o que somos. É o reconhecimento da humildade no seu limite, no seu equilíbrio, não nos julgando demais
e também não nos julgando de menos, que é um outro lado do orgulho, aquela suposta falsa humildade. Ah, quem sou eu para fazer isso, aquilo, outro? Sobretudo quando nos convidam para um trabalho no bem, né? Se viesse a justificativa, quem sou eu para distribuir tal coisa, para falar, para não sei o quê? Por que não? Por que não tentar? Às vezes vai dar certo, às vezes não vai. Às vezes nós vamos sentir medo, tá tudo bem em mostrar essas vulnerabilidades, trabalhá-las. E vejam vocês, aqui eu volto ao ponto quando eu falei que o Evangelho do Cristo é revolucionário, porque ele modifica as perspectivas do mundo. O que é ser poderoso no mundo? É ser grandioso, é não demonstrar os seus sentimentos, é supostamente parecer o tempo inteiro inquebrantável, né? Assim, perdeu um ente da família, mas no dia seguinte está lá trabalhando firme e forte, não cai uma lágrima. Para que isso? Com Jesus, a gente percebe que o forte é aquele que percebe as suas fraquezas, mas trabalhas com coragem. Coragem é colocar o seu coração nisso, podendo mostrar as suas vulnerabilidades, sabendo escolher para quem mostrá-las, com quem conversar, buscar ajuda. Isso é magnífico, é um dos maiores símbolos da humildade, da brandura, da afabilidade, da doçura. Consigo também. Aquele ponto que eu comentei sobre a casa dividida, tanto externamente quanto internamente, também diz respeito aos nossos sentimentos. Não é possível que nós não nos conheçamos, quem aos pouquinhos, dia a dia, cada vez mais, trabalhemos isso e, por outro lado, conheçamos o Evangelho como se fossem situações separadas, sabe? Vou estudar o Evangelho aqui, conhecer todas as bem-aventuranças e as leis morais e tá magnífico. Já decorei tudo, já sei terceira parte do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo por inteiro, já estou sabendo, sem trabalhar internamente. Aí não há transformação. Esse é o ponto crucial. E é por isso que a afabilidade e a doçura, comentado por Lázaro no item 6 do capítulo 9, é um desafio às nossas almas, porque demonstrar isso no mundo é construir virtudes que ainda não são reconhecidas por todos como grandes virtudes, mas emocionam a todos. É assim. Se a gente comentar sobre pessoas muito poderosas no mundo, que desenvolveram grandes indústrias, de repente a pessoa tem 25 anos, já está milionária, tem PhD XYZ e tudo. Reparemos nós, se nós comentarmos sobre esses exemplos, reparemos o que a gente sente. Geralmente é quase um afastamento dessa pessoa. Aí, se ela vem falar num palco, a gente sente, meu Deus, quem que será, né? Que isso, que pessoa incrível. É quase como um sentimento de algo inatingível, um super-homem, algo totalmente distante. Mas, se a gente começar a contar exemplos de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Irmã Dulce, exemplos que às vezes nos levam às lágrimas, isso nos aproxima e o sentimento é totalmente diferente daquele outro exemplo que eu trouxe. Porque é para isso que nós somos feitos. Só que nós precisamos de pessoas que vivam essa singeleza da bondade no dia a dia. Aquelas pessoas que no trabalho às vezes vão ser humilhados pelo chefe. E aí vai fazer o quê? Vai dar a outra face de amor. Vai aceitar aquilo e perceber, bom, isso é o que essa pessoa que não conhece a Jesus tem a me dar. Eu conheço a Jesus. O que eu tenho a oferecer a este coração? São pessoas que vão mostrar afabilidade e a doçura onde ela não existe nos ambientes corporativos, em alguns ambientes corporativos, nos ambientes institucionais, nos ambientes hoje das discussões em famílias e que vão saber tecer caminhos de docilidade, de amor, de alegria e que serão reconhecidos assim como educados por si mesmos, possuindo a sua terra. Nada de fora conseguirá, então, abalar a esses corações. E eles serão chamados filhos de Deus. Isso requer tempo, dedicação. No início, talvez surja críticas, mas aí quem que é o nosso modelo comparativo? Jesus. O que que são as críticas do mundo? É o que Emmanuel diz a Chico certa feita, lá no inicinho do apostolado de Chico, quando ele sai na revista Cruzeiro e é criticado e tal, aí ele se sente um pouquinho mal, fala, poxa, mano, eu fui, não fui um pouco mal falado aqui na revista Cruzeiro. Aí Emmanuel diz a ele, meu amigo, você, Cristo
foi para a cruz, você só saiu na revista Cruzeiro. É essa comparação que a gente vai fazer, sabe? Cristo foi para a cruz e nós, bom, recebemos uma reclamação, um chefe inadequado, uma situação de crítica, alguma situação familiar difícil para danar, porque só Deus está vendo que o nosso coração está ali trabalhando com humildade, com paciência. Mas isso vale a pena, porque nós educaremos os nossos corações. E isso nós levaremos para sempre, nos tornando novas criaturas em Jesus. A afabilidade e a doçura são virtudes que, de algum modo, à medida em que nós buscamos exercitar, começam a tornar o amargo em doce para nós. Ninguém tá vendo, poucos estão avaliando. Não é igual assim, fez dieta, daqui a um tempo você emagreceu, todo mundo vai falar: "Poxa, fulano, você emagreceu, e tal". Tá estudando para um mestrado, para alguma coisa, daqui a um tempo todo mundo vai falar: "Parabéns, eu vi lá que você tá com um novo título, progrediu". Não, esse é um ponto muito fundamental. Trabalhar a afabilidade e a doçura no coração é algo que só nós reconheceremos com Jesus. E ao longo dos anos, as pessoas ao nosso redor reconhecerão, não que isso significa gratidão, que vão bater palmas, não é isso, mas nós pacificaremos o ambiente em que nos encontrarmos. Nós estaremos bem, ainda que estejamos no meio de uma tempestade. E isso é impagável. Isso é possuir a terra de nós mesmos. São virtudes, tanto a afabilidade quanto a doçura, que são formas de nos colocarmos a serviço do bem no mundo. Essas virtudes, aos pouquinhos, são formas de nós nos tornarmos mais parecidos com o modelo, que é Jesus. E tem um caso, acho que dá tempo de eu trazê-lo brevemente, que ilustra muito isso. Está no livro Pontos e Contos, psicografado pelo Chico Xavier, capítulo 40, que chama Olá, meu irmão. Conta um caso de um espírita, como nós, que chamava Cipriano Neto. Ele foi levado ao espiritismo pela desencarnação de um filho e então se sentiu consolado com a perspectiva de que o filho estava vivo, de que não tinha se encerrado com a morte, embora não tivesse mais a presença física do seu filho bem-amado ao seu lado. E seu coração se encheu de esperança. Não é assim que acontece conosco? Quando nós recebemos e refletimos sobre a bondade divina e tudo que existe, isso enche os nossos corações. Aí ele pensa: o que que eu posso então retribuir para o Espiritismo? E era uma pessoa, enquanto encarnado, dotado de grandes qualidades intelectuais. Então ele começa a estudar e a falar do Espiritismo. E aí começa a falar dos gregos antigos, de doutrinas filosóficas. O problema é que neste processo dele, ele se envaideceu e achou que o Espiritismo precisava dele. Neste processo de envaidecer-se, o que antes era afabilidade, doçura, foi se tornando o azedume, porque invariavelmente ele começou a ter contato com todas as pessoas. Aí um belo dia ele estava lá falando sobre o espiritismo com muita intelectualidade e de repente chega um senhor chamado Eupídio, que ele diz que era um tintureiro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Então, um um senhor que o conhecia e que diz para ele assim: Olá, meu irmão, após a palestra. Olá, meu irmão, parabéns pela palestra, pelas palavras. Mas o Eupídio, ao falar isso, estava com uma roupa surrada, tinha vindo do trabalho, não estava bem apresentável, tal qual o senhor Cipriano Neto, que estava rodeado de pessoas conhecidas e tudo. Aí ele se envergonha desse cumprimento do tal Eupídio. Curioso que isso gera nele um complexo de inferioridade. Vejam vocês que interessante, era alguém que conhecia o espiritismo, mas que foi por caminho sem trabalhar os seus sentimentos, se envaidece, se envergonha, gera complexo de inferioridade. O preconceito em relação a opiniões, a formas de existir, de ser diferentes, impediu-o de ver uma grande alma que estava ali à sua frente, cumprimentando-o como irmão.
Olá, meu irmão. Então, ele despede esse Eupídio meio assim, ai meu Deus, quem que é esse, né? Não, não conheço. Aí os colegas perguntam, quem que é? É alguém da sua família e tal? Ele desconversa e sai com raiva. Porque quando nós estamos contrariados, o que que vem? Raiva, mau humor, azedume, vontade de negar aquilo para que ninguém veja, talvez como nós realmente somos. Aí vem aquele tanto de sentimento ao mesmo tempo. Por isso a afabilidade e a doçura valem ser cultivadas, porque nós somos os mesmos. Nós mantemos essa paz interna com o Cristo em nós. Os anos passam então e Cipriano desencarna. Quando ele desencarna, ele quer o quê? Ver o filho bem-amado, que havia desencarnado antes dele. E passa aquela confusão onde ele foi, ele não sabe contar quantos anos ele estava naquela confusão e se direciona a um local onde ele sempre dava palestra. Quando ele olha assim, do outro lado da rua, quem estava lá? O tal do Elpídio, também desencarnado. Mas agora, não com a roupa de tintureiro, rota, gasta pelo trabalho do dia a dia, mas com uma veste espiritual resplandecente. Aí ele, o Cipriano Neto desencarnado, movido por um fluxo que ele não sabe explicar, chega perto do Elpídio e diz a mesma frase: Olá, meu irmão. Mas como é o retorno do Eupídio? Ele retorna do mesmo jeito. Ô meu amigo, meu irmão, que satisfação, venha daí, vou conduzi-lo ao seu filho. Aí disse Cipriano, essa bondade espontânea, fraternal, com fraternal esquecimento da falta do passado, eram muito eloquentes e ele então não pôde conter as lágrimas. A experiência, diz Cipriano para nós nesse conto, a experiência parece muito humilde, entretanto, representa uma lição expressiva. Por meio dela, a gente percebe que a afabilidade e a doçura é mais que um dever social. É mais que um dever social. É alguma coisa de Deus que não subtrairemos ao próximo sem prejudicar a nós mesmos. E esse é um outro ponto fundamental para nós encerrarmos, que a falta da afabilidade, da doçura, não é só um dever social de nos tratarmos bem porque nós queremos viver bem. Nós prejudicamos a nós mesmos. Basta observar como que a gente se sente quando nós somos irritados, mal-humorados e por aí vai. Então, vale a pena cultivar essas virtudes dia a dia, não como um verniz, mas como a essência da nossa alma, educando a nós mesmos para sermos dóceis à vontade divina, tendo paciência de aguardar o que quer que seja, educando o nosso querer à luz da vontade divina. Que Jesus nos auxilie a receber essa luz constante e que nós saibamos trabalhar os sentimentos, os pensamentos, as palavras e as ações. Muito obrigada pela noite de hoje, por essas reflexões e sigamos com Cristo hoje e sempre. Olha, Vivian, não consegui nem piscar. Foi realmente, é muito. Você se expressa maravilhosamente bem e a sua reflexão é muito, muito didática, vai sendo construída, assim, é maravilhoso. Muito obrigada por esses momentos que você trouxe, inclusive esclarecendo a gente de certas passagens que às vezes ficam assim meio complexas mesmo, como possuirão a terra, é às vezes difícil da gente entender. E você explicou de uma maneira tão bem, tão didática, tocando no nosso coração, né? Tocando nos nossos sentimentos. Muito, muito obrigada. Eu vou passar a palavra, então, para o Augusto. Eu que agradeço muito, muito, muito por estar aqui mais uma vez. Sim, Vivian, a reflexão de hoje nos leva a entender que a terra a que Jesus se refere é a terra do coração, né? A nossa própria essência, em que Jesus, através de todo o seu comportamento, fertiliza o pedacinho de Deus de que somos formados. Nós somos filhos, então nós temos uma genética espiritual da divindade maior. Jamais seremos como ele, mas a perfectibilidade a que Jesus nos confia
é a compreensão dessa herança, essa herança divina que habita em cada um de nós. Nós precisamos trabalhar a fé nesse duplo aspecto, a fé material na capacidade que a gente tem de investir em tudo a honestidade, a integridade do posicionamento como ser humano, mas compreendendo que o dever bem cumprido nos leva à elevação espiritual, que é o acolhimento que receberemos do Mestre Jesus, que nos trouxe a verdadeira noção do amor de Deus em nós. Então, à medida que nós vamos conquistando materialmente aquilo que o esforço físico pessoal nos permite, o não desânimo e sim a iniciativa, a atitude, nós encontraremos, se todo esse caminho for da honestidade, da equidade, do labor integral, sem prejudicar quem quer que seja, nós vamos ser coroados com a sensação da divindade em nós, que é a espiritização, como Joana nos diz, né? A espiritização e verticalização para Deus de nossas atitudes. Que sejamos firmes conosco mesmos e possamos atenuar o outro, vendo-o como irmão, porque assim o é. O filho que hoje tem uma consanguinidade ainda é necessária para que nós o vejamos um dia como irmãos, e não mais como posse. Ah, o meu filho, a minha mulher, o meu marido, o meu amigo. Não, é temporário. Vamos aproveitar essa proximidade para que nós sejamos libertos e amarmos verdadeiramente um ao outro. Obrigado, Vivian. Muito Eu que obrigado. agradeço muito. Eu que agradeço muito, muito. Nádia, você quer falar alguma coisinha? Nossa, a Vívia falou assim, num fôlego só, né? E trouxe reflexões profundas mesmo. Uma reflexão da afabilidade é trabalhar diretamente o amor, né, Vivian? É. Você trabalha um amor incondicional. E quando você trabalha esse amor incondicional, é o amor ao próximo. Por quê? Porque você está fazendo, você já está trabalhado, né? Quando você adquire essa afabilidade, essa doçura, as pessoas que estão em volta de você se sentem bem, né? Aí você leva esse sentimento, aí divide, né? Ou então multiplica isso, É. porque todo mundo quer ficar do seu lado. Ah, ela é tão doce, ela é tão fá. Agora, claro que não é da noite para o dia, né? Porque nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, ainda estamos sendo trabalhados, né? Você vê, olha, quanto tempo que Jesus falou isso e a gente ainda está nessa luta com a gente mesmo, né? De procurar vivenciar esse evangelho todos os dias, né? Mas você trouxe reflexões assim que a gente vai ficar pensando, e eu só tenho que te agradecer, Vivian. Obrigada. Eu que agradeço muito, muito. Ângela, você quer falar alguma coisinha, Ângela? É, Oi. a Lili está aqui do meu lado, ó. Oi, Lili. Oi, Tudo beijo. bem, querida? Aqui presente. Tudo bem. Tudo que a Vívia falou e que eu agradeço muitíssimo, porque foi um mergulho muito profundo, uma virtude que eu acho dificílima da gente conseguir é a humildade. Porque quando você consegue um percentual, vamos dizer assim, bem pouquinho da humildade, você vai galgando as outras conquistas. Então, a humildade, e no exemplo que ela trouxe do livro do nosso Humberto de Campos, também é uma comprovação dessa, dessa conquista, porque no fundo, a gente tem um desafio imenso, não é? Que é, conforme ela falou, não parecer ser, não ser um verniz, mas que aquilo seja efetivamente uma realidade. Eu agradeço muito a Vivian, eu amei, realmente fiquei aqui, conforme disse a Nádia, no fôlego só, ouvindo, viu?
Muito obrigada. Eu gostaria de perguntar se alguém gostaria de falar alguma coisa. Mais alguém? Jurema, Fala, só dizer a pessoal. Vívia, faço as palavras da Ângela, da Nádia, me fez muito bem essa palestra, mas muito bem, porque de falar de Jesus, de doçura, afabilidade e mansutude, né? Deve ser uma constante, deve ser o nosso objetivo, tá entendendo? E, Vívia, eu estava na Federação Espírita Brasileira e um orador citou um livro editado pela Igreja Batista. Vocês devem conhecer. O título é muito sugestivo. Em teus passos o faz Jesus. Vou em teus passos o que faz Jesus. Já o É que título já tá, Pedro Paulo, é que está picando um pouco a sua voz. pois é, Chega a cortar. já me falaram. Bom, Aí, em aí teus fica bom. passos o que é Jesus. E existe um filme. Então a gente deve começar, como você falou, esse exercício dentro de casa, né? Aceitando as críticas, aceitando, porque é muito diferente. Existe uma palavra, ponto de vista. Você mostra uma cor para uma pessoa, um fala marrom, outro é vermelho, o outro é amarelo. Isso é natural. Então, tivemos uma companheira, vou encerrar o meu comentário, uma companheira na nossa casa, assim, ela nos ensinava o seguinte: devemos aceitar o ser humano integralmente. É difícil? Muito difícil. Mas Jesus possui, tá? Obrigada. Abundantemente. Eu gostaria de comentar essas lembranças que vocês trouxeram, sobretudo o que Jesus faria, em teus passos que Jesus faria. Tem um filme e eu acho que traz reflexões muito boas, porque a gente Justamente, bota o Cristo novamente. E aí, o que que ele faria? Isso nos ajuda porque a gente não se sente tão só, porque essas batalhas travadas no nosso coração, ninguém tá vendo, sabe? De educar o mau humor, a raiva, a vontade de revidar, o sentimento de injustiça. Pela milésima vez eu tô aqui tentando viver o evangelho e recebo isso. Tudo isso as pessoas não veem, mas Cristo vê. Com ele nós não estamos sós e a gente se sente mais robustecido. É o que Maria Dolores traz num poema que eu adoro. Certo momento ela diz assim: nós não somos poucos, somos muitos, e conosco, ao nosso lado, vai Jesus. Então a gente percebe, inclusive trazendo a reflexão de Kardec sobre a família espiritual, nós vamos percebendo que nós não vamos sós, nós somos muitos, mas temporariamente, talvez naquela família que nós estamos, talvez naquele trabalho, naquele pequeno círculo da matéria atual, a gente pode ser único, mas é uma luzinha do Cristo ali. Só que aí nós sentimos esse amparo. Então, colocar Jesus no nosso dia a dia nos ajuda a desenvolver essas virtudes, sabe? A caminhar com Ele. Que Ele seja sempre a nossa luz, sempre, sempre. Olha, gente, Bom, nós. puxa, agora eu me emocionei da Vívia falando, né? Trazer Jesus para Ah, nós. então, Jesus. Doei. é você mesmo que eu ia chamar para fazer a nossa prece final. Você está emocionado, então você vai fazer a nossa prece final. Eu queria antes agradecer muito a Vivian por esses momentos tão preciosos que a gente passou aqui com você, que calou fundo, né, na nossa alma, Agradeço. e convidar para todos para a semana que vem. Nós teremos a nossa Ana Lúcia de Oliveira, nossa coleguinha lá do nosso centro, que vai falar sobre a Nália Franco, que é justamente a protetora da nossa escolinha de evangelho, uma história maravilhosa, né? O espírito de Anália Franco, incrível. Aqui no Brasil, né, a gente tem muitos, né, que vieram, deixaram um exemplo maravilhoso, né? E então eu peço à Nádia para fazer a nossa prece final. Querido amigo Jesus, estamos aqui com um sentimento de gratidão por esses momentos, por essas reflexões que a nossa querida Vivian trouxe para nós. Essa riqueza, Senhor, esse tesouro que é o teu evangelho, é os teus ensinamentos, é o nosso porto seguro, é o caminho, Senhor, que a gente reto que temos que traçar
para conseguirmos vibrar na tua luz, conseguirmos, Senhor, vivenciar todos esses ensinamentos. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, Senhor. Fortalecer a nossa casa, os nossos parentes, principalmente a nossa família. Fortalecendo esse convívio e que o Senhor possa estar em todos os lares nesse momento, Senhor. Mas eu queria te pedir, especialmente pelo nosso planeta, pelos países que ainda não despertaram para essas verdades, para esses dirigentes tão ambiciosos, Senhor, que ainda não viram que nada nos pertence, tudo é passageiro, mas a tua palavra, Senhor, ela ficará para sempre. E bendito aquele que tenha a sua palavra nos corações, que possamos ser cada dia melhores, Senhor, com esse aprendizado, e que a tua luz se faça em todos os nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigada. Então, boa noite a todos. Obrigada, Vivian, Pedro Obrigada. Paulo, Ângela, Delu, Nádia, quem mais que está aqui? A Eleonora, querida, Maristela. Tchau, Ali, tchau, gente, lá de Campos do Jordão. Tchau, tchau, Lili, pessoal. Até Lili, isso, dela. Lili, enfim, a turma toda que está aqui, Augusto, todos que estão aqui, um beijão para todos e até a segunda-feira que vem. Boa beijo. semana. Boa noite. Tchau, Obrigada, gente. boa Boa noite. noite. Boa Boa semana. Boa semana, boa semana. noite para vocês. Bye, Boa bye. Boa noite. noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau.